Olá, queridos, graça e paz, como estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Na última mensagem nós falamos sobre a lei de Moisés, que foi dada por Deus a Moisés para Israel, tá bom? Nós lemos lá o texto de Malaquias 4:4. Deus ordenou a lei por intermédio de Moisés para Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eu estou querendo bater nesse assunto porque, infelizmente, as pessoas têm dificuldade de entender que não é para você aplicar a Bíblia como um todo na sua vida. Então, por isso, eu uso esse quadro aqui para estar examinando as Escrituras, para estarmos extraindo o que é o Evangelho e o que é a lei. Não se pode ser aplicada para as nossas vidas, principalmente nós, os gentios. Tá bom, meus amados? Então, como eu falei na outra mensagem, as pessoas se utilizam de alguns benefícios, por assim dizer, da lei. Ah, mas está escrito lá em Deuteronômio, está escrito lá no Êxodo, está escrito lá não sei aonde. Ah, você quer viver a lei? Só que a lei, amado, ela não foi para os gentios e a lei também não foi para os justos. Olha que contradição. Eu quero falar aqui para aqueles que estão vivendo uma religião de um modo geral. Você diz que Jesus justifica, o que você é justo em Jesus. Por exemplo, citam até Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ok, legal, não há condenação, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, né? Ok, beleza. Vocês não citam esses textos fora do seu contexto? Então vocês não acreditam que estão abençoados em Cristo, estão salvos em Cristo? E por que é que vocês recorrem a obras da lei? Por que é que vocês voltam, retrocedem, decai da graça, como disse Paulo lá aos Gálatas? Por que é que vocês tentam se justificar pelas obras da lei, como falou Paulo para Pedro lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16? Então, amados, isso é um problema sério. E o povo de Deus está deixando de viver a palavra, o evangelho puro e genuíno, porque estão ainda consultando a lei. E nós não fomos chamados para isso. Eu quero fazer uma leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Preste atenção, olhem. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns a não ensinarem outra doutrina. Então Paulo estava rogando a Timóteo para que ele prestasse atenção ali em Éfeso, naqueles que estavam querendo ensinar o quê? Uma outra doutrina. Porque qual era a doutrina que estava sendo ensinada aqui por Timóteo, ou por Paulo? A graça e o apostolado. Só que Paulo mandou Timóteo ter cuidado, porque alguém poderia estar trazendo o quê? Uma segunda alternativa, uma outra doutrina. Um outro vento de doutrina. E que outra doutrina seria essa? Paulo vai falar que outra doutrina seria essa. Versículo 4. Nem se preocupassem com as fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões do que edificação para com Deus, que se fundamenta na fé. Então essas fábulas, essas doutrinas diversas, essas fábulas, essas genealogias, só ia trazer discussão, não trazia nenhum tipo de fundamento, não trazia nenhum tipo de edificação. E essa era a preocupação de Paulo. Essa tem sido a nossa preocupação, o nosso cuidado, o nosso zelo, para que os irmãos não estejam vivendo o quê? Fábulas, genealogias, debates e contendas acerca da lei que não vigora mais e nem foi
otorgada para nós gentios. Então o povo, amado, o povo de Deus, infelizmente, os filhos de Deus, estão vivendo ou tentando viver algo que não foi enviado para nós. Nós não recebemos a lei, nós recebemos a graça e o apostolado. E Paulo estava mandando Timóteo ter cuidado com isso, para não deixar essas pessoas trazerem, sabe, esses ensinos para a igreja. Versículo 5. Mas o fim desta demonstração é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Então as pessoas se desviaram do amor, da boa doutrina, e se entregaram o quê? Aos discursos vãos, contendas e genealogias acerca de quê? Da lei. Paulo disse, não deixa a igreja participar disso. Não deixa a igreja se enredar por esses ventos de doutrina. Mas infelizmente é o que nós mais vemos hoje aí. E eles vão usar algumas coisas que, por exemplo, Jesus de Nazaré fez, amados. Jesus de Nazaré foi o último véu da lei. Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir a lei. Jesus estava cumprindo a lei. Então as pessoas pegam hoje e fazem campanha, propósitos, baseando-se naquilo que Jesus de Nazaré fez. Só que Jesus era um judeu. E ele estava cumprindo a lei de Moisés para estabelecer a nova e eterna aliança. Então as pessoas se fundamentam naquilo que Jesus fez, fazem campanha com água, campanha com óleo, campanha com isso, campanha com aquilo. Nós não fomos chamados para viver esse misticismo judaico, amados. Ah, mas está escrito, mas não é para os gentios, era para os judeus. E não vigora mais, porque Jesus já cumpriu os pré-requisitos da lei. Toda a exigência, as exigências da lei se cumpriram na pessoa de Jesus de Nazaré. Versículo 6, versículo 7. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Os doutores da lei. Então nós vemos hoje as pessoas querendo ser o quê? Doutor da lei, doutores da lei. Ah, porque está escrito em Deuteronômio, e porque em Êxodo, e porque lá em Juízes. Meus amados, nós não fomos chamados para viver o antigo pacto. Aquilo era para os judeus. Podemos ler, ter algumas informações, aprendermos, entendermos, separarmos, mas não é para se aplicar como doutrina, não aplica-se como doutrina para a igreja de Jesus. Infelizmente, Paulo disse, um pouco de fermento leveda estraga toda a massa. Jesus de Nazaré já dava sinais quando ele dizia assim, não se pode colocar vinho novo em odres velhos e vice-versa. Não se pode colocar remendo novo em roupa velha que vai se romper. Ou seja, a graça, essa sã doutrina, esse vinho novo, ele tem que ser colocado em odres novos. Nós precisamos entender que nós somos esses vasos novos onde a sã doutrina, o vinho novo, foi derramado. Não pode haver mistura. Um pouco de fermento estraga toda a massa. Infelizmente, a igreja está vivendo misticismo. Estão vivendo judaísmo em nome de evangelho. E isso é um perigo, amado. Versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Olha, Paulo está falando da lei. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Ah, você quer estar debaixo da lei? Você quer viver a lei de Moisés? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que quem pratica a obra da lei está debaixo de maldição. Não que a lei fosse maldita, mas a não prática dela, ou seja, a desobediência, a transgressão a ela, se tornava maldição. Então por isso que Jesus veio morrer para remir os judeus que estavam transgredindo essa lei. Mas a lei era boa, a lei era santa, a lei era justa.
Mas para quem? Para você, gentil? Para nós que estamos em Cristo? Obviamente que não. Para nós que fomos justificados por Jesus Cristo? Para nós gentios que já nascemos justificados na pessoa de Jesus? Obviamente que não. Então olha o que o apóstolo vai ensinar. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. 9. Presta atenção. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, os irreverentes, os pecadores, ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas. Você é isso? Você que está praticando obras da lei, você que quer viver a lei de Moisés. Ah, não, porque tem que guardar o sábado, porque tem que dar o dízimo, porque está escrito que tem que jejuar, porque está escrito que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você que está praticando obras da lei, você que está praticando rudimentos fracos e pobres da lei, você está incluído nessas características porque a lei era boa? Se ela fosse usada legitimamente. Mas olha as características para quem a lei era usada. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo. Como é que você diz que Jesus te justificou e você quer viver a obra da lei? Então você não é justificado. Você se vê como um condenado ainda. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores. Então a lei foi feita para os transgressores, amados. Para os transgressores, insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas, matadores de pai e de mãe, homicidas. Olha o 10. Para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para todo o que for contrário à sã doutrina. A lei é para você, é você que vai me ouvir. A lei é para você que é contrário à sã doutrina. Vocês que estão praticando obras da lei, vocês são contrários à sã doutrina. Vocês que querem se justificar pelas obras da lei, vocês são contrários ao Evangelho. Vocês são opositores ao Evangelho. Vocês são adversários ao Evangelho. Porque a lei era para aqueles que eram contra a sã doutrina. Não tem como você dizer que pratica a sã doutrina e pratica a obra da lei, porque quem pratica, ou quem tinha que viver a lei, eram aqueles que eram contra a sã doutrina. Infelizmente, 90%, 99% dos filhos de Deus, eles são contra a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? O Evangelho de Jesus. E uma vez que você é contra esta sã doutrina, você é contra a graça e o apostolado, então você está incluído nessas características de quem tinha que receber a lei. Então a lei era para essas pessoas. Versículo 10. Para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, perjuros e para todo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito que me foi confiado. Então, o evangelho da glória de Deus bendito que foi confiado a Paulo, que é a sã doutrina, ele nos tira, nos isenta de toda responsabilidade de vivermos algum tipo de obra da lei. Porque as obras da lei, ou seja, a lei de Moisés, infelizmente os nossos irmãos aí que guardam o sábado, que praticam as obras da lei, infelizmente, eles se enquadram nessas características. Roubadores de homens, transgressores, ladrões, sodomitas, homicidas, mentirosos, perjuros. Então, você que tenta praticar alguma obra da lei, você que tenta praticar a lei de Moisés só porque está na Bíblia, você acha que Deus quer que você pratique, você está se enquadrando a estas características. Agora a minha pergunta, para você que me ouve aqui pela primeira vez, você que pratica obras da lei. Lembrando mais uma vez, a lei são 613 ordenanças.
Então você que tenta se justificar por obras da lei. Você entendeu agora o conceito da lei de Moisés? Que se você tentar viver a lei, você está fazendo parte desse contexto aqui? Como é que você vai dizer que Jesus te justificou? Você que congrega, você que faz parte de uma denominação. Ah, Jesus me salvou, glória a Deus, mas eu tenho que jejuar, obra da lei. Ah, Jesus me resgatou de toda maldição. Mas se eu não me ungir com óleo, se eu não guardar o sábado, se eu não subir o monte, se eu não praticar os atos proféticos, os propósitos, os 7 mergulhos de Naamã, o cerco, né, da muralha de Jericó. O povo está rodando até hoje, amado. Dizendo que Jericó vai cair. Jericó já caiu de hoje e o povo está rodando. Dizendo que a muralha de Jericó vai cair. Vocês estão tentando se justificar por obras da lei. E a campanha da viúva, e a campanha do azeite, e a campanha da farinha, e a campanha da botija, e a campanha disso, e a campanha da semente, e a campanha do sangue do cordeiro. Meus amados, isso era lei. Era para os judeus. Nós não fomos chamados para viver essas práticas, nós fomos chamados para viver a graça e o apostolado, o evangelho do Cristo ressuscitado, que foi inaugurado no sangue de Jesus Cristo. A lei foi entregue por Deus a Moisés para Israel. E a lei era por causa da transgressão. A lei foi dada para este tipo de pessoas que viviam nessas práticas. E agora? Quer praticar obras da lei? Você faz parte desse contexto? Então deixo aqui essa palavra para sua reflexão.